Botafogo voltou pra ponta, pra liderança do Brasileirão. E, meu irmão, foi na força do elenco vencendo Vitória. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, meu irmão. O Botafogo hoje tem o melhor elenco do Brasileirão. Vamos trocar ideias sobre isso, né? Avaliar esses elencos e também sobre o campeonato que Bahia e Cruzeiro vem fazendo. Os dois querem o título do Brasileirão. E eu vou te falar, meu irmão, esses dois times estão jogando demais, estão atropelando geral. Vamos ver aqui nesse vídeo no Prisma da rodada a situação de cada um dos 20 clubes do Brasileirão. Então vambora, mete marcha aí, vamos nessa. Prisma da 16ª rodada do Brasileirão no ar. Fiquei um tempão sem fazer Prisma da Série A, pra quem não sabe, eu fiquei doente, fiquei hospitalizado por um bom tempo, mês de junho aí foi fogo, mas agora eu tô de volta. Eu me chamo Diogo Cunha, esse é o canal Torcedorismo, seja muito bem-vindo, canal em que a gente analisa o futebol brasileiro diariamente, todo dia tem vídeo sobre o futebol brasileiro, então se você ama o futebol, chegou no canal certo, se inscreve, é um canal novo, estamos aí em busca dos 50 mil inscritos e a sua inscrição é a mais importante de todas, então se inscreve aqui embaixo, deixa sua curtida nesse vídeo e vamos falar primeiro sobre elencos. Antes da gente falar sobre o Prisma, vamos falar de elencos no Brasileirão. O elenco do Botafogo, meu irmão, é o melhor elenco do Brasil hoje? Bate de frente ali com o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras? Cara, eu vou te falar que sim, ó, na minha opinião, chegando agora o Igor Jesus, centroavante, chegando o Almada, tá chegando o Alan, dizem que o Botafogo tá em busca de um zagueiro ali pra reforçar esse elenco. Cara, esse time do Botafogo realmente tá com um elenco muito forte, tem ali o Savarino jogando muito, tem o Luiz Henrique, tem o Tiquinho Soares, tem o Jefinho aí que tá pra voltar de lesão, o Eduardo, tem o Tietê jogando muita bola, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, o Alan chegando, tem ali o Marçal indo bem na esquerda, tem o Cuiabano que chegou muito bem, Damian Soares, um cara já experiente, tá jogando muita bola, então assim, esse elenco do Botafogo tem reposição para quase todo mundo, né? Talvez a zaga ali seja o lugar em que o Botafogo tenha mais fragilidade. No papel, eu acho que o Flamengo ainda é absurdo, né? Quando a gente olha nome por nome no papel, o Flamengo talvez ainda tenha o melhor elenco no papel, né? O Palmeiras perdeu o Endrick, mas o Estevão tá aí, né? Jogando muita bola, talvez igual ou mais do que o Endrick, né? Tá chegando o Felipe Anderson também no Palmeiras, tem um elenco sensacional. O Galo caiu um pouco ali, né? Em relação a isso, ainda tem grandes nomes como Hulk, Paulinho e Scarpa, mas eu acho que tá abaixo desses três primeiros que eu falei, né? Tem o Cruzeiro, que se reforçou demais nessa janela, tem o Bahia, que tem um elenco forte também, então tem times com elenco muito forte, mas a discussão, cara, entre Botafogo, Palmeiras e Flamengo, eu acho que é boa, acho que cabe nesse momento, então tô trazendo aqui pra você. Eu ainda vejo o Flamengo com mais peças, né, um elenco mais robusto, porém eu vejo os jogadores do Botafogo em melhor forma, em melhor fase, jogando melhor. Então eu acho que o elenco do Botafogo acaba sendo mais forte por conta da fase dos seus jogadores. Então comenta aqui embaixo aí quem que você acha que tem o melhor elenco do Brasil nesse momento e vamos embora pro Prisma da rodada. É o vídeo em que a gente analisa os 20 clubes do Brasileirão. No final desse vídeo você vai ver o campeão, qual time foi o campeão dessa rodada 16 na Série A e os destaques positivos e também o destaque negativo da rodada, tá? Lembrando que 2 jogos foram adiados, não rolaram, né? Bragantino e Inter, Cuiabá e Juventude, então esses 4 times não vão aparecer aqui no Prisma nessa 16ª rodada, tá? Então vamos começar na ordem alfabética com o Atlético Paranaense, cara, que perdeu um jogo em que foi dominado pelo Bahia, jogando na Arena da Baixada, né? Desde que o Cuca saiu do Atlético Paranaense, o time não conseguiu encontrar o seu jogo ainda, né? Foram 6 pontos conquistados em 5 jogos e a estatística mais absurda é que perdeu todos os jogos em casa. Esses 6 pontos foram fora de casa, venceu do Vitória e do Atlético Goianiense, 2 times que brigam para não cair. Então, perdeu os últimos 2 jogos em casa para Bahia e para São Paulo. Então, o Atlético caiu de produção, tá com só 40% aqui no Prisma. O Atlético Goianiense, cara, fez um golaço absurdo do Shailon. Para mim, foi o gol mais bonito da rodada, tá? Teve um pênalti não marcado ali pro Dragão, é verdade, mas que poderia ter mudado o jogo. Mas, cara, a verdade é que o Atlético não conseguiu fazer frente ao Palmeiras e segue na vice-lanterna do campeonato, tá com 13%, precisando melhorar demais. O Atlético Mineiro conquistou uma vitória muito importante em cima do São Paulo, pro ânimo do time, né, pra confiança. Tava começando a se aproximar da parte baixa ali da tabela e essa vitória puxa o Galo de volta ali pra cima, tá 5 pontos atrás do G6, afasta a crise ali, aquela crise que foi gerada pelas derrotas goleadas de Flamengo, de Botafogo, um pouco mais atrás a do Palmeiras. Então o Atlético fez um jogo parelho com o São Paulo, um time que vinha numa crescente muito grande, estanca a crise e tá com 47% aqui no Prisma. E agora falando de Bahia, que atuação absurda do Bahia, cara, soberano
Cara, é difícil demais jogar na Arena da Baixada, ainda mais da forma como o Bahia jogou. Se o Bahia começar a pontuar com frequência fora de casa, vai brigar muito forte por esse título, porque dentro de casa é um time dificílimo de ser batido. E destacar também o golaço do Everaldo, né? Falei que pra mim o gol mais bonito da rodada foi do Shailon, mas que biquinho do Everaldo, meu irmão. Que golaço que ele fez. Diga-se de passagem, esse gol merece aqui um destaque no vídeo. O Bahia tá vindo muito forte, cara. Precisa encontrar essa regularidade que eu tô falando, né? De atuações dentro e fora de casa, né? Essa atuação dessa rodada fora de casa foi como o Bahia joga em casa. Então, se o Bahia começar a trazer, né, para os jogos fora de casa a forma como ele joga dentro de casa, ali dentro da Fonte Nova, o Bahia vai ser um fortíssimo candidato ao título. Tá com 60% aqui no Prisma, tá na bola verde. E Botafogo, novo líder, falando de regularidade essa que o Botafogo tem. Joga igual dentro e fora de casa. Venceu mais uma fora de casa, venceu o Vitória, grande rival do Bahia. Cara, o Botafogo já tá 5 jogos sem perder. 4 vitórias e um empate. Esse empate foi aquele com o Vasco no Clássico. O Vasco empatou no finalzinho. E o Botafogo vem nessa crescente muito grande que trouxe ele de volta à ponta do campeonato. Destacar o Savarino, jogador que voltou da Copa América, estava desfalcando o Botafogo nesse tempo todo. E voltou com tudo, fez um golaço contra o Atlético Mineiro e dessa vez fez um gol muito importante que deu a vitória ao Botafogo. Estava ali no lugar certo, na hora certa, empurrou a bola para a rede. Savarino muito importante. E esse time do Botafogo chega na liderança no momento em que ainda vai se fortalecer ainda mais, né? Como eu falei, tá vindo aí Igor Jesus, tá vendo aí o Almada, tá vendo aí o Alan, novo líder e que tá na melhor fase do ano, jogando o seu melhor futebol. E agora vai ter o Palmeiras pela frente, né? Palmeiras que é o vice-líder, empatado em número de pontos com o Botafogo. Isso aqui já vai ser uma das finais antecipadas do campeonato, como foi no campeonato passado, o jogão. Inclusive estarei lá no Engenhão. Você, torcedor botafoguense, estarei lá. Minha mulher é botafoguense, ela é fanática, então ela me arrasta pro Engenhão e estarei lá. E o fato é que o Botafogo chega a 87% na bola dourada aqui no Prisma, o novo líder do Brasileirão. O Bragantino não jogou, então a gente não fala sobre o Bragantino aqui neste Prisma. No próximo, com certeza, o Braga estará. O Corinthians, rapaziada, completamente dominado pelo Vasco no Rio de Janeiro. Não ameaçou em momento nenhum o time do Vasco. Cara, um time perdido. Talvez seja o time mais perdido nesse momento do campeonato, seja o Corinthians, tá? Nada dá certo dentro de campo, time bagunçado, time que não sabe o que fazer, time que toca muito bola pra trás e é lento, é um time que usa muito chuveirinho, tem as melhores oportunidades na bola parada, tem jogadores muito bons, mas que estão em fase ruim. Então assim, segue no Z4, o Corinthians segue em crise e 27% na bola vermelha. E falando de Criciúma, o Criciúma fez um jogo diferente em casa, até me surpreendeu porque foi contra o meu time, né? O Criciúma tá acostumado a jogar pra frente, né? Dominar as ações ofensivas. Dessa vez resolveu esperar o Fluminense, se defendeu e nas oportunidades que teve no segundo tempo, ali no iniciozinho, fez o gol do jogo com o Mateuzinho, né? Teve algumas chances ainda no primeiro tempo com bola acima, no segundo tempo abriu o placar. Foi melhor que o Fluminense depois que abriu o placar, pelo menos até os 30 do segundo tempo. O Fluminense sentiu demais, dominou o jogo ali, o Criciúma. E aí depois resolveu recuar demais, né? 30 minutos de segundo tempo, recuou o time inteiro muito cedo, cara. Uma pressão danada do Fluminense, foi punido, tomou o gol ali no finalzinho, nos acréscimos, um resultado ruim pro Criciúma, que não se afasta mais, poderia ter se afastado mais do Z4, que tá com 33% aqui no Prisma. O Cruzeiro, cara, teve uma excelente atuação contra o Grêmio, teve o domínio da bola, teve posse de bola e ações ofensivas durante o jogo inteiro contra o Grêmio, jogando lá no Centenário em Caxias do Sul. Cara, o Cruzeiro é um time que vem amadurecendo muito nesse campeonato, né? Vem ganhando cancha, vem ganhando corpo, vem ganhando confiança e chegou nesse momento, na minha opinião, no nível de começar a sonhar com o título, tá? Ainda tá um pouco longe em pontuação, mas em atuação já tá próximo do nível de atuação ali dos líderes. Ainda mais que o Cruzeiro vem com reforços de peso que vão jogar a partir de agora, né? O Cássio já tá liberado, o zagueirão Jonathan Jesus, o Matheus Henrique volantão, o Wallace também. Olha os reforços do Cruzeiro. Tem o Lautaro Dias e tem o Caio Jorge pro ataque. Então o Cruzeiro vem muito forte para esse restante de campeonato. São 7 pontos ainda pro líder. Do G4 são 4 pontos de diferença. O Cruzeiro começa a almejar coisas grandes nesse Brasileirão. Tá com 60% aqui no Prisma, bola verde para Raposa. Cuiabá não jogou, então a gente pula. O Flamengo jogou mal mais uma vez dentro do Maracanã.
No primeiro gol do Fortaleza teve toda aquela polêmica, né? Se o Wesley sofreu falta ou não. Cara, o toque foi muito leve no Wesley, porém quem joga futebol sabe, cara. Qualquer impacto no ar, quando você tá no ar, desloca. Então, cara, a falta poderia ter sido marcada em campo, não sei se era falta pra VAR, mas eu acho que se eu sou o juiz em campo eu marco essa falta agora. O pênalti no Pedro foi bizarro. Isso ali é inacreditável, né? Eu vi uma rapaziada aí falando que não, encostou, teve contato, mas não, pelo amor de Deus, né? O Pedro sentiu e furou, chutou o chão. E aí a Edna caiu nessa e deu o pênalti pro Flamengo. Então um erro pra cada lado, na minha opinião. Acho que a arbitragem foi péssima nesse jogo, horrorosa. A arbitragem da Edna é ruim, tem sido ruim nos últimos anos. Mas não sei se mudou o placar do jogo. O fato é que o Flamengo não consegue, pelo menos nas últimas 2 rodadas e mais, não consegue impor o seu jogo, né? O Flamengo não consegue ser aquele Flamengo com muita força ofensiva. Não é muito o estilo do Tite, mas o Flamengo não consegue mais ter pressão sobre os times que vão jogar no Maracanã. Caiu para terceiro colocado, nesse momento não jogam futebol nem de G4, né? Tem time de fora, por exemplo, o Cruzeiro, que tá jogando mais do que o Flamengo nesse momento, tem que começar a repensar aí a sua forma de jogar. O Flamengo que vai ter um descanso nessa rodada, o jogo contra o Inter foi adiado, tá com bola roxa já, 47%. O Fluminense, cara, o meu Fluminense, cara, eu acho que fez o melhor jogo dessa sequência absurda. Acho que o Fluminense não vence há 12 jogos, 13 jogos sem vencer. E acho que esse foi o melhor deles, tá? O Fluminense jogou bem, mereceu vencer o Criciúma fora de casa. Mas o Fluminense tá naquela fase que dá tudo errado, tá? Tudo errado, tá? Talvez esse gol no finalzinho tenha lavado um pouco a alma do Fluminense, né? Que melhorou muito desde que o Mano Menezes chegou. Ele tem feito mudanças importantes, inclusive de postura do time. O Fluminense é um time que pressiona mais agora o adversário no campo de defesa deles. É um time que tem mais vigor físico, né? Ele tá botando mais os moleques pra jogar. O Fluminense está numa crescente, está ascendendo, está melhorando as suas atuações, está melhorando sua forma técnica e física, mas precisa voltar a vencer, senão é queda certa. Na minha opinião, nesse momento o Fluminense está rebaixado, tá? É meu time, mas para mim o Fluminense está rebaixado. O fato é que os garotos têm entrado e têm melhorado o Fluminense, então vamos ver o que vai ser daqui para frente. Aqui no Prisma tá com 13%, o Fluminense só venceu um único time nesse campeonato e foi o Vasco, né? Então vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. O Fortaleza, cara, não dá pra chamar essa vitória do Fortaleza em cima do Flamengo de surpresa. Não dá, cara. O Fortaleza há pelo menos 4 anos vencendo uma das grandes forças do país, jogando bola com ótimos resultados e venceu o Flamengo com autoridade, tá? Jogou de igual para igual com o Flamengo, mereceu vencer. O Fortaleza, com essa vitória, bota a 4ª vitória em 5 jogos, tá? São 4 vitórias em 5 jogos, aí no meio só perdeu pro Vasco. E o Fortaleza vem começando a almejar coisas maiores nesse campeonato, já tá com 80% aqui no Prisma, o Lion, tá? O Grêmio, cara, nada dá certo pro Grêmio também, assim como pro Fluminense. Péssimo jogo, péssima derrota pro Cruzeiro, o time não funciona. É um time que tá perdido dentro de campo e o clube tá perdido fora de campo também, né? A diretoria deu folga pro Soteldo, que é um jogador importante no momento desses. O time não tem centroavante, a diretoria não pensou, né, que o Diego Costa, por exemplo, poderia se machucar. O Renato reclamando o tempo todo, precisando de reforços. Dentro de campo, o time não sabe o que faz, não tem nada. O Grêmio não faz nada bom, não defende bem, não ataca bem, não cria, não pressiona. O Grêmio não tem feito nada bem, assinando a cada rodada a cartilha do rebaixamento, assim como o Corinthians e Fluminense, né? Vamos falar a verdade. O Grêmio ainda tem 2 jogos a menos, então tá numa posição melhor que esses outros times. Mas não tá parecendo que esses 2 jogos vão fazer muita diferença não, tá? O Grêmio tá com 33% nesse momento aqui no Prisma, são 9 derrotas em 14 jogos e tem o pior ataque de toda a Série A, só fez 10 gols em 14 jogos, né? Tá muito mal o Grêmio. O Inter não jogou, perdeu na Copa do Brasil pro Juventude, não jogou no Brasileirão, assim como o Juventude, que também não jogou, fez a partida pela Copa do Brasil. O Palmeiras, cara, um jogo muito seguro diante do Atlético. É a toada desse time do Abel, né? A gente tá muito acostumado a ver isso. Venceu o Atlético com autoridade, tomou um sustaço naquele gol laço do Shailon, né? Que gol absurdo. Mas engrenou no segundo tempo, fez 2 gols ali logo no início, se tranquilizou, chegou a ser líder por um momento, né? Até o Botafogo venceu o Vitória. O Palmeiras era o líder. E aí agora o Palmeiras vai reviver essa rivalidade com o Botafogo, que tá cada vez se acirrando mais nos últimos anos. Ainda vão se enfrentar na Libertadores. Próxima rodada tem Palmeiras e Botafogo valendo liderança. Bora esquentar esse jogo logo, semana que vem vai ser jogaço. O Palmeiras está com 67% aqui no Prisma. O São Paulo perdeu tração, né? Parece que perdeu tração nesse jogo contra o Atlético Mineiro.
não conseguiu igualar a intensidade que o Atlético aplicou no início do jogo, né? O Atlético começou muito forte, o São Paulo não entendeu direito o que estava acontecendo, acabou sofrendo gol logo no início, mas esse time do Zubeldia tem isso de bom, se reagrupou, conseguiu botar a cabeça no lugar e empatou o jogo logo depois, né? O time do São Paulo conseguiu igualar e empatou o jogo, mas Alan Franco foi expulso, né? E aí dificultou demais a vida do São Paulo. Foi expulso corretamente, tá? O Alan Franco, nada do que falar dessa falta que ele fez, realmente era para vermelho. Então seria a quinta vitória seguida do São Paulo, né? Ficou para depois, acabou saindo do G4, mas o São Paulo continua com um ótimo aproveitamento, tá com 80% aqui no Prisma. O Vasco, cara, que mudança absurda, né? Inclusive nos ares do Vasco, né? Para quem viu a apresentação do Coutinho, o Vasco parece um time mais leve, né? Tanto um clube fora de campo, né, mais leve, né, o Pedrinho botando música ali na apresentação do Coutinho, como dentro de campo, né, um time alegre, um time mais confiante, jogando bola com facilidade, as coisas estão fluindo pro Vasco, golaço absurdo de falta do Sforza, dominou o Corinthians, não vencia o Corinthians há 14 anos, finalmente quebrou esse tabu. Terceira vitória seguida do Vasco. Nesse momento o Vasco não pensa mais em rebaixamento e começa a olhar um pouco mais para cima. Vamos ver como é que vai ser esse Vasco no segundo turno. Tá com 67% aqui no Prisma. O Vitória, cara, o Vitória mais uma vez não soube pressionar o time do Botafogo na hora que o time carioca ficou acuado, né? O Vitória sentiu o cheiro de sangue na água ali e não foi para cima do Botafogo, coisas que o Vitória do ano passado não deixava passar. Ninguém respirava no Barradão, o Vitória ia pra cima o tempo inteiro. A sensação que eu tenho é que na Série A agora o Vitória tá respeitando demais os adversários, né? Tá deixando de fazer essa pressão pós-perda que ficou marcado no ano passado, onde o Vitória vencia quase tudo dentro do Barradão, né? E agora mais uma derrota em casa na Série A. A sorte é que todo mundo lá de baixo nessa rodada perdeu, né? Só o Fluminense fez um pontinho, mas o Fluminense tá longe do Vitória ainda, que tá com 40% aqui no Prisma. Então, concluímos as análises e a tabela final do Prisma é essa aí que está na sua tela. O grande campeão dessa rodada é o novo líder, é o Botafogo, está com 87%, invicto nesses últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. É um time que está crescendo muito de produção, disputa o título do campeonato e vem muito mais forte agora com os reforços que estão chegando agora na janela. O Botafogo realmente é um forte candidato ao título. O destaque positivo vai para outro time fortemente candidato ao título, é o Bahia, que voltou a vencer fora de casa e com uma excelente atuação. O destaque é a excelente atuação do Bahia, porque se o Bahia, eu tô falando, se o Bahia passar a ter essas atuações fora de casa, que é geralmente o que ele faz dentro da Fonte Nova, o Bahia vai ser um sério candidato ao título. O destaque negativo vai pro Corinthians, tá? Acho que joga o pior futebol nesse momento do Brasil na Série A. Eu pensei no Grêmio também, né? O Fluminense tá melhorando, né? Mas eu dei uma colher de chá pro Grêmio, porque o Grêmio teve todo aquele problema, né? Do Sul, dos alagamentos, tudo aquilo que aconteceu. O Corinthians não teve nada disso, né? O Corinthians gastou dinheiro a rodo, um elenco caríssimo e não faz nada dentro de campo. O Corinthians é o destaque negativo da rodada, tá? A pergunta final do Prisma, que só você tem o direito de responder, porque só você tá aqui até o final desse vídeo, é a seguinte. Comenta aqui embaixo para eu saber que você tá no final do vídeo a resposta dessa pergunta. Quais times brigam pelo título do Brasileirão hoje? Coloca aí seus 4 candidatos ao título favoritos para você aí. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo. Tu é muito, muito brabo, de coração. Se inscreve se você está conhecendo o canal agora. Não deixe esse canal passar. Depois talvez você não encontre. Deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.